Olá pessoal, tudo bem? Então, atendendo aí aos pedidos, esse vídeo eu vou apresentar o que é importante para quem atua no franchising, para quem é franqueador ou quer ser um franqueador, deve saber sobre a nova lei de franquias. O que mudou? O que agora tem de diferente e você deve, obrigatoriamente, você tem que estar sabendo o que você tem que estar atento, né, dessa mudança, o impacto que vai ter no teu negócio. Então, aqui eu não vou me ater às questões assim, muito detalhes de mudou uma palavra para ficar juridicamente mais adequado, mudou uma vírgula, mas assim, o que mudou que tem um impacto já, né, direto e bem objetivo no negócio, certo? Então, para você que está assim, pô, eu quero saber o que mudou, o que eu preciso me preocupar. É isso que eu vou falar aqui no vídeo e agradecendo aí todas as pessoas que comentaram, né, colocaram nos comentários que queriam o vídeo, então isso me deixa bem animado, motivado para fazer esse trabalho. Compartilhar aí com vocês essas alterações aí na legislação e que são muito importantes e foram positivas para o nosso mercado do franchising. Então, no artigo 1º, já a gente começa com uma questão bem positiva que antes que se colocava além de ceder, né, o uso da marca, agora já mudou ali também, autoriza o uso da marca, que ficou mais correto, era eventualmente associada, né, à distribuição exclusiva de um produto, uso de métodos de implantação, administração do sistema. Então, era eventualmente, agora é sempre. Isso é bem interessante, porque eu até colocava, olha, pela lei, se a gente falar, eu sou uma franqueadora e eu não dou nenhum suporte, eu não tenho nenhum método, teoricamente estaria certo, porque a lei eventualmente, então você pode ter ou não. Agora, isso foi corrigido de maneira bem positiva, é sempre associado aos métodos de implantação, de gestão do sistema operacional do negócio. Então, esse é um ponto importante e positivo, porque deixa a relação mais clara, e também aquela questão que eu coloco bastante sobre a diferença de licenciamento e franquia. Então aqui fica claro, se tem método, se tem processo, é franquia, né? E a franquia tem que ter método, tem que ter processo. Outra questão que ainda nesse primeiro artigo é colocada de uma forma bem positiva é a questão que não existe relação de consumo entre franqueador e franqueado. Por que isso é bem importante? Porque algumas vezes se entendia que o franqueado comprou a franquia e se queria aplicar alguma questão de direito do consumidor. E obviamente não faz sentido, porque são duas empresas, são dois negócios, né? Então não é uma relação de consumo. Como existia sempre essa discussão, algumas ações nesse sentido, então agora a lei deixou bem claro que não é relação de consumo. E outro ponto bem importante, bem positivo nesse primeiro artigo é a questão da relação que não existe, já na lei anterior já falava, não tem relação de trabalho, né, entre franqueador e franqueado, e agora deixou mais claro, entre o franqueado nem aos funcionários do franqueado, né, eles têm a relação de trabalho com o franqueado, não com o franqueador. Isso é óbvio, mas tinha muita questão nesse sentido. E ela destaca ainda, incluindo em períodos de treinamento. Então era uma preocupação que eu colocava para os meus clientes, para os meus alunos, né? A preocupação de tentar evitar levar os funcionários de franqueado para treinamento na franqueadora, porque, né, alguns juízes poderiam entender isso, alguma relação aí de trabalho. E agora, tanto tinha essa preocupação que agora, nessa nova legislação, isso foi arrumado e explicitado que não tem, mesmo com os funcionários do franqueado e mesmo em períodos de treinamento. Então, isso foi muito, muito positivo para o sistema de franchise. Essa lei, como ela teve, né, ali um acompanhamento muito forte da ABF, a gente pode dizer assim que ela foi muito válida, né? Ainda tem, né, filosoficamente, teriam outras coisas que poderiam entrar, mas a gente sendo bem realista foi muito positivo, melhorou, realmente enriqueceu o sistema de franchising aí no Brasil. Como eu falei, eu não vou entrar em detalhes assim que sejam muito pequenos, né? Como, por exemplo, só para entender, fala que a COF agora deve ser em língua portuguesa. Obviamente isso já era
considerado, já era aceito, né? Existia alguma coisa com franquias de fora, mas naturalmente o legislador aqui, né, só foi deixando mais claro. Falando já da COF, né, que é a parte do nosso segundo artigo, agora pede o histórico resumido do negócio a ser franqueado. Isso é bem importante, que era uma coisa que eu também batia. Porque a gente tem que colocar o histórico da franqueadora. Se a franqueadora é nova, às vezes está um negócio muito incipiente, conta ali a história a jornada dos sócios, de montar a franqueadora, mas e o negócio em si que vai ser franqueado? O futuro franqueado tem que saber disso, né? Então, a lei deixa bem claro que precisa colocar o histórico do negócio franqueado. Um outro ponto que não mudou, mas é muito interessante, é muito importante, é a questão dos dois balanços, os balanços, né, dos últimos 2 exercícios da franqueadora. Então, nesse item não teve nenhuma alteração. Isso significa o quê? Que continua funcionando do jeito que era. Então, se você tem uma franqueadora nova e a COF, né, a lei pede que você apresente os 2 balanços, você fala, não, mas eu só tenho 1 ano só de atividade, então você vai apresentar um balanço, ou não, é muito nova, eu não tenho nenhum ano de atividade, você não vai apresentar nenhum balanço. Você pode, continua do mesmo jeito que era. Existia ali uma expectativa que talvez mudasse, né, fosse mais específico e não fosse mais aceita essa situação, mas continua aceita. Então, quem é um franqueador novo, né, que está com uma franqueadora nova, continua podendo participar do sistema de franquias. Uma questão aqui sobre a remuneração periódica, em que fala de taxa os valores de royalties, desculpa. Ele deixa bem específico a questão da marca e fala assim, ou ainda pelos serviços prestados pelo franqueador ou franqueado. Aqui, na minha visão, assim, um chute, né, uma percepção ali que eu tive, não sei se é verdadeira, mas é que como existe uma questão que está rolando há muito tempo sobre a exigência, né, ou não, do pagamento de ISS sobre os valores de royalties, as franqueadoras acreditam que não e o governo acredita que sim. Então tem essa briga jurídica que está rolando há muito tempo, agora está no STF. Então isso aqui talvez assim dê um gancho, porque qual que é a discussão? Nós, né, franqueadores, falamos que não é um serviço prestado, são os royalties pelo uso do modelo, uso do acesso à marca, né, enfim. Então não deve ser cobrado ISS. E o governo diz que não, é um serviço que é prestado. Então aqui ele está dizendo, olha, fala aí o serviço que é prestado, porque assim vai dar essa amarra, deixar mais clara essa situação. Então eu imagino que essa frase aqui teve uma influência por causa dessa questão que está rolando aí no STF. Um outro item que eu acho também positivo, na gente que tem assim um respeito pelo franchising, eu acho que é bem válido, que é a questão, na lei anterior nós deveríamos apresentar os franqueados que saíram da rede nos últimos 12 meses e agora são nos últimos 24 meses, com nomes, endereços e telefones, né? Então já tinha essa exigência de colocar nome, endereço e telefone, mas eram de 12 meses e agora são de 24 meses. Então a pessoa que é franqueada, que quer entrar naquela rede, vai ter acesso. Quem saiu na rede nos últimos 24 meses vai dar uma base, uma segurança muito maior para entender o que está acontecendo, qual que é a efetiva situação daquela rede nos últimos 24 meses, né? Quem que saiu, e daí você pode a pessoa vai poder entrar em contato, saber por que saiu. Então, isso é importante, você que é franqueador, você tem que atualizar, que né, normalmente você vai colocando os últimos 12 meses, então agora vai ter que estender e colocar dos últimos 24 meses. A questão de concorrência, de território, tem que colocar também a questão de unidades próprias, que antes ele falava a concorrência entre as unidades franqueadas, e agora especifica aqui qual que é o direito territorial, a relação envolvendo também as unidades próprias da franqueadora. Essa questão ainda de território ficou bem mais específico, bem mais detalhado. Então deixa eu
pegar aqui, que é um item mais para frente, mas é que ele fala numa linha que a questão que tem que ter as unidades próprias, e em outro momento acaba trabalhando aqui com a questão do detalhamento da relação de território. Deixa eu só pegar aqui. Aqui ele pede que seja especificado as condições, os critérios, as penalidades, a sobreposição, né, de canais. Aqui não está escrito sobreposição de canais, mas é o que dá para se entender, em que as unidades, não só então a relação de território das unidades próprias e franqueadas, mas o e-commerce, enfim, outras formas de atuação, quando são franquias de serviço, de pegar uma unidade e acabar pegando um cliente da área de outra. Então você tem que dizer tudo na COF já como que funciona. Antes a lei pedia como que funciona a questão do território. Então normalmente se falava, tem exclusividade, não tem preferência, é um raio, é assim, e especificava assim isso lá no contrato. E agora a lei fala, não, você tem que especificar tudo na COF já, como que vai funcionar, quais os impactos, as restrições, enfim, sobre toda essa relação de território. É muito importante, é uma questão que também dá muita discussão, então você já deve colocar, a lei agora deve colocar, então isso também é uma coisa que você deve atualizar, deixar mais específica a tua COF na questão de território. Vamos seguindo aqui. A questão da marca também ficou mais específico, antes que era só para dizer qual que era a situação da marca, e agora ela está bem pedindo que coloque o número, a situação detalhada, classe, subclasse, né? Então ela só deixou um pouquinho mais específica, nada de tão relevante. Claro, é relevante, mas nada que mereça uma explicação muito maior. Alguns itens foram então adicionados, alguns itens bem interessantes, como a questão da indicação da existência ou não de regras de transferência ou sucessão e, caso positivo, quais são elas. Aqui, o que já na prática já se colocava normalmente no contrato. E se o franqueado morrer, se o franqueado desistir, se a franqueadora quebrar, o que acontece? Sempre a gente colocava no contrato, mas não necessariamente na COF, porque a COF não pedia. Na COF a gente coloca o que a lei pede, né? Então, agora a lei pede isso, você tem que dizer, ele tem que estar sabendo já na COF como que funciona na hora de transferência ou de sucessão. Se ele quiser vender a franquia, como que funciona, o que ele tem direito, o que ele não tem direito, quais os critérios da franqueadora. Isso eu acho também foi uma inclusão positiva para que seja mais... a gente não quer que fique mais fácil para o franqueador, a gente quer que fique mais sólido, mais seguro, mais estruturado o sistema. E a lei veio ajudar justamente nisso, essa nova versão. Indicação de penalidades, multas, indenizações, também a gente sempre colocava isso de maneira detalhada no contrato, mas na COF não, porque não se pedia, e agora já pede na COF que você já explique tudo isso, como que funciona toda essa questão de multas, incluindo valores, né, que o franqueado pode acabar sofrendo. Um outro ponto bem aqui importante, que esclarece um conjunto de situações, é que se foi colocada a seguinte situação. O franqueador tem que colocar na COF a existência de cotas mínimas de compra pelo franqueado, junto ao franqueador ou a terceiros, né, por ele designados, aí, os nossos fornecedores homologados. Por que isso é muito importante? Porque tinha uma discussão até, será que eu posso impor a cotas mínimas de compra para os franqueados? Então era uma discussão que existia muitas vezes entre franqueados e franqueadores, indo muitas vezes acabar na justiça. E agora a lei fala assim, você tem que falar se a tua franquia aplica ou não isso. Então, indiretamente ela está falando, é permitido, né? Se você tem que falar
se você usa ou não, já está dizendo que sim, você pode colocar cotas mínimas de compra. Agora isso é o que fala a legislação, né? Tem que ver se isso faz sentido para a franquia, se vai viabilizar ou inviabilizar o negócio do franqueado se você colocar uma regra como essa. Claro que as franqueadoras que estão preocupadas com o sucesso do franqueado não vão abusar dessa situação, e o franqueado, né, antes de se tornar franqueado, ele tem acesso a essa informação, saber se a franqueadora depois vai obrigar ele a ficar comprando, e quanto que compra e quando que ele pode não comprar. Então a lei já quer que você, na COF, já explique isso. Né? Às vezes tem muita coisa, não, isso aqui não tem, mas depois a gente vai... se você não quiser depois comprar, você pode dizer que não, e aquilo você tem que falar quando que ele pode não aceitar essas cotas mínimas ou não aceitar esses produtos do franqueador ou do franqueado. Ou melhor, que o franqueado não precisa comprar do franqueador. Um exemplo disso é assim, o franqueador vai vender um produto que o franqueado vai revender ou não, vai ser para consumo na unidade dele. E daí ele fala, não, você tem que comprar tudo do franqueador, comprar tudo de mim. Beleza. Ele fala, mas e se eu achar um igual no mercado mais barato? Daí ele fala, não, daí a gente permite. Então aqui na lei está falando, então se ele achar mais barato, você vai permitir que ele compre? Então já coloca na COF essa informação. Entende? Então ele fala, se for encontrado mais barato, ou se o fornecedor, se nós ou nossos fornecedores homologados não tiverem para entrega no prazo adequado, enfim, não basta só você falar que tudo fica tranquilo, você já tem que colocar aqui. Achei que foi uma sacada e assim, bem inteligente para deixar essa relação bem clara. Né? É isso que a gente quer, essa transparência, essa claridade do modelo do sistema de franquias. Aqui vamos ver um outro item que a existência de conselhos e ações de franqueados. Então você tem que dizer se tem ou se não tem, e se tiver, a sugestão aqui que você já coloque o estatuto como anexo, né, como que funciona o detalhamento na circular de oferta, na COF, e também de fundos, né, de fundo de marketing aqui. A lei não fala que você tem que anexar, mas é a sugestão, a recomendação que se coloque, que se anexe. É a sugestão nossa, né? Aqui um outro ponto que é importante é a questão de renovação, como que funciona. Então também a renovação de contrato é uma coisa que normalmente já se coloca. Não tem nada que é assim de outro mundo, né? Vocês estão vendo. Tudo coisa que normalmente já se colocava, já eram questões que eram discutidas no ambiente do franchise. E normalmente já estava no contrato, mas não estava na circular de oferta. Então cada um colocava mais ou menos com a abordagem que queria, do jeito que queria. E agora já tem que estar na circular de oferta e de uma maneira bem especificada pela lei a maioria desses itens. Então você tem que falar sobre a renovação, como que ela acontece, se ele tem direito garantido ou não, se vai ter nova taxa de franquia, como que funciona, já tem que estar na circular de oferta também. Antes a gente só colocava no contrato. Então aí a gente deu uma passada geral sobre o que mudou no conteúdo da circular de oferta de franquia. Legal, né? Então, mudaram poucas coisas. Aqui se incluíram alguns itens que a gente já falava no contrato, mas não estava aqui na circular e agora está, e alguns itens que mesmo já estavam na circular de oferta, agora eles estão assim sendo exigidos de uma forma mais específica, dizendo como que você tem que falar sobre aqueles itens. O que no final desse artigo 2º que trata da COF, tem uma mudança aqui que é bem importante, bem relevante, e eu acho também positiva, que fala o seguinte: no caso de descumprimento disso, do franqueador não ter entregue a COF, não ter cumprido o prazo ou ter omitido informações,
o franqueado, conforme o caso, ele pode pedir a anulabilidade do processo ou anulidade do contrato ou anulidade do contrato, exigindo as quantias já pagas ao franqueador ou a partes por ele indicadas. Essas partes por ele indicadas normalmente são empresas que vendem, que fazem a parte de expansão de franquia, né? Então a taxa de franquia é paga para um terceiro indicado pelo franqueado, pelo franqueador, desculpa, e também por royalties pagos por este franqueado. Só que, então, resumindo, né? A COF não foi legal, teve problema na COF, não entregou a COF, pode pedir anulidade, a anulabilidade, e pode requerer aí, não é automático que vai receber e vai ganhar, mas ele tem esse direito de receber, de ganhar. Deixa eu assim, deixar mais claro aqui. Se esses valores de taxa de franquia e de royalties que ele já pagou. Porém, tirou a questão de que ele poderia pedir perdas e danos, certo? Então, no texto da lei anterior falava pode pedir royalties, taxa de franquia e indenização, né, de perdas e danos. Não sei se indenização é a palavra correta, mas requerer esse valor relativo a perdas e danos. E agora não existe mais isso. Então, está específico, se entende que basicamente ele pode pedir para receber novamente o que ele pagou de taxa de franquia e o que ele pagou de royalties. Daí o próximo aqui, terceiro artigo que foi colocado na lei, que é bem interessante, que ficou bem clara a questão do franqueador sublocar o imóvel, né, o ponto comercial, para o franqueado. Então ele fala aqui que o franqueador deve colocar essa informação na COF, e ele pode inclusive cobrar um aluguel mais caro do que ele tem. Então o franqueador ele pode locar um ponto comercial e sublocar para o franqueado, né? Isso faz muito sentido do ponto de vista de negócio, e ele pode inclusive cobrar mais caro, ganhar um pouco sobre isso, desde que não inviabilize, né, e não implique em excessiva onerosidade ao franqueado, garantindo aqui o equilíbrio econômico-financeiro da relação. Isso é óbvio, é evidente, né, mas claro que é importante a lei deixar específico. Então, e isso aí é uma questão assim que fica bem explicitada, que como está aqui na COF você tem que falar. Então, na mesma questão lá das cotas de compra mínima, é óbvio que você pode, a lei está dizendo que você pode fazer isso. E um detalhe ainda aqui na questão da locação, que o pedido de renovatória, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas é para você renovar, né, a locação, pode ser feito tanto pelo franqueador quanto pelo franqueado. Então esse é o artigo 3º, essa inovação aí positiva. Daí a questão das franquias, né, da internacionalização aí do franchise. Então agora a legislação coloca aqui o artigo, deixa eu ver aqui, no artigo 7º, fala do contrato de franquia e fala que a questão dos contratos internacionais, o que pode, o que não pode, como que funciona. Aqui, obviamente, você deve, né, é um assunto que daria margem para uma discussão enorme, mas então, na lei anterior não era nada tratada a questão internacional, ficava muito solto, então sempre, muitas vezes me perguntava como que funciona, a lei não especifica, né? Então você fazia e via o que dava. Claro que na prática vai usando o direito, né, internacional, enfim, de outras áreas. E agora que a lei de franquias ela especifica, ela deixa mais clara essa relação. Então isso é positivo. Claro que se você é um franqueador que está pensando, né, em fazer a expansão internacional, precisa tratar esse item aqui com muito carinho. E eu, na minha análise aqui, só vou dizer, olha, agora isso está sendo abordado e é positivo. Agora fala também que pode-se eleger aqui um juízo arbitral, isso já
já acontecia também, né, no contrato, algumas redes optavam por esse modelo, mas não estava específico na lei, agora está dizendo que pode. E por fim, se fala aqui também a questão as outras legislações de propriedade intelectual são vigentes, também se aplicam à franquia. Isso também são questões, óbvio, mas aqui eles optaram por incluir, deixar de uma maneira explícita na lei de franquias. Beleza? Então eu procurei fazer aí um overview rápido, né, em menos de 30 minutos, e você saber tudo que mudou de uma maneira que pode impactar o seu negócio. Veja que não tem nenhuma mudança muito radical, não tem uma coisa que você tem que mudar tudo na tua franquia, e agora não tem nada disso. Eram coisas que, na maioria dos casos, já tinha no contrato, na prática já era abordada, as franquias sérias já abordavam isso, que agora na legislação ficou mais explícito e mais exigido, principalmente muitos itens na COF que antes não existiam. E algumas mudanças, né, maiores ali de 12 para 24 meses, a questão de sublocação, de cotas mínimas de compra, então, mas que vieram sim a somar ao sistema de franquias. Tá joia? Claro que isso é muito complexo, dá muito pano para manga aí, muita discussão. Eu reforço que eu, né, atuo no franchise, sou consultor, mas não sou advogado, então a ideia aqui é passar um overview do que impacta da nova lei no seu negócio, mas sempre a minha recomendação é que consulte seu advogado especializado no mercado de franchising para te ajudar, para atualizar aí nos seus contratos, né, na tua relação jurídica com os franqueados. Se tem algum ponto aqui que te chamou a atenção, se gostaria de um vídeo mais específico, me fala, deixa nos comentários, me diz se gostou, se não gostou, e que também nesses pontos aí que forem mais pedidos, né, a gente pode fazer um vídeo daí com um advogado de cada área para esclarecer, para que você fique sempre sabendo de todas as novidades, tudo que é importante para você que atua aí no mercado de franchise, principalmente quem é franqueador, quer ser um franqueador. Beleza? Te espero aí nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos. É muito bom ter a sua companhia. Continue nos acompanhando e deixando aí suas dúvidas e seus comentários. Sempre muito bem-vindo. Até a próxima. Valeu!